conhecimento teológico e a piedade cristã. Eu achei um tema muito interessante de tratar, porque principalmente nós, que somos nascidos e criados, ou que temos, ou que a pessoa que já tem uma vivência longa na congregação, vive esse dilema, e acredito que pós-pandemia, que teve essa crescente essa efervescência acerca dos costumes, dos dogmas e de toda essa abertura que a internet tem proporcionado para críticas e para apontamentos, muitos dentro da comunidade cristã em que participamos acabam ficando perdidos. Como de fato eu também já fiquei, Luan, há uns anos atrás, pois, como bem disse, sou nascido e criado na CCB, músico desde os 6 anos, e cresci conhecendo a Deus através da piedade dos meus avós, dos meus pais. Minha bisavó, minha saudosa bisavó, Deus a levou ano passado, ela me ensinou muito sobre piedade cristã, embora ela não sabia ler. Então, ela me ensinou a orar, ela me ensinou muitas coisas, muitas lições sobre os dons de Deus, sobre a busca, sobre consagração, sobre jejum, mesmo nunca tendo lido a Bíblia, porque não sabia nem escrever o próprio nome. Só que, quando eu conheci alguns irmãos de outras denominações e participava com eles de assuntos, assim, na mesa, conversando, enquanto estávamos orando, servindo a Deus nos dons, meio que estávamos todos ali na mesma, mas quando íamos conversar e eles começavam a falar sobre a Bíblia, isso me incomodou, isso já tem 18 anos, 9 anos, me incomodou porque eu boiava, para falar a verdade. Não compreendia o que eles falavam, não entendia as referências, piadas, os nomes que eles usavam, alguns termos do hebraico, do grego, que eu não entendia. E aquilo me incomodou. E eu acredito que isso acontece com muita gente. Pode ser que alguém que esteja aqui, alguém aqui que está aqui nessa live já se sentiu incomodado por não conhecer a Bíblia? Eu já. Eu me senti muito incomodado e ao mesmo tempo envergonhado por ser batizado, por ser crente, por orar, por pregar e abrir a Bíblia e parecer que aquilo era um amontoado de coisas que faziam sentido, no sentido de que eu cria em Jesus, mas eu não sabia porque eu cria em Jesus, eu não sabia direito o que Jesus fez por mim, eu não sabia direito o que as minhas obras significavam no enredo da fé, enfim, uma confusão. Creio que muita gente pode... Tá, Emerson, eu vou só desenvolver aqui e depois eu respondo essa pergunta, você me lembra, tá? Mas é uma boa pergunta, só para não... senão eu vou me perder. Mas eu já retomo ela. E, enfim, tinha essa vergonha, acredito que muita gente pode estar aqui, pode sentir essa vergonha, essa confusão. E quando eu comecei a estudar teologia, quando eu comecei a realmente, que eu entrei direto num seminário teológico, fazendo bacharel, e comprando livros, e vendo aulas, não tinha muito dinheiro para, enfim, fazer workshops, essas coisas, então, o dinheirinho que eu tinha, eu comprava livros, baixava em PDF, também não tinha tantos livros igual que tem hoje, no Telegram você consegue muitos. Eu fui tomando vários socos no estômago, e creio que a minha conversão genuína aconteceu estudando a teologia, estudando cristologia, que é o tema do meu mestrado e doutorado. Até publiquei um livro sobre, introdutório. E eu lembro um dia eu com um livro de sistemática, teologia sistemática, na mesa, era uma tarde de domingo, estava chovendo muito, não congreguei,
A minha filha já era nascida, a mais velha, e quando eu li sobre um link que o autor fazia da aliança que Deus fez com Abraão, quando manda Abraão cortar metade dos animais, enfim, para fazer a assinatura do pacto, da aliança. E ele fez uma ponte, né, um link com a obra de Jesus no Calvário. Eu jamais tinha pensado nisso. Assim, escamas caíram dos meus olhos. Eu estava com a Bíblia aberta, com o livro aberto, com o dicionário aberto, com outra Bíblia na mesa, aquele monte de coisa, post-it, marca-texto. Eu me lembro assim, de eu ajoelhar do lado da mesa da minha sala e chorar. Assim, parecia que eu tinha adentrado numa ilha e cavado assim meio despretensiosamente e achado um baú cheio de ouro. Essa foi minha sensação, uma surpresa, senti o abraço do Espírito Santo. E naquele dia eu pedi, Senhor, me dá força para proclamar isso para mais pessoas, para viver isso de fato. E só que eu tive que lutar dentro do tema de hoje com vocês, falando com vocês, né? Não lutei com vocês, mas dentro do tema aqui que estou tratando com vocês. Gente, vocês não podem abrir a câmera, não? Queria ver vocês enquanto eu falo. Eu fico um pouco perdido. Não é que eu fico perdido. Eu não sei se vocês estão gostando, se vocês estão olhando, se vocês estão tristes. Quem puder, claro. Cadê, ó? Diretriz Infinity, Paulo Henrique, Jane, Dry, não sei. Vitória, Ellen com 2 L's, Aline, Emerson, Jaciane, Tainá, Ralph, da dupla Christian e Ralph, e Lua. Quem puder, porque eu tô falando, eu fico... Desculpa, tá? Eu nunca falei com vocês, talvez vocês me conheçam, tenham visto alguma coisa no Instagram, mas eu nunca conversei com vocês, aí eu fico... Minha esposa não tá perto aqui para me policiar se eu tô falando muito, se eu não tô falando um pouco. Eu fico meio perdido, então tem que ver o rostinho de vocês um pouco, só para entender. Vocês estão gostando. Tá? A Giane acho que tá gostando. A Samik tá gostando. Aí eu percebo e... Enfim, quem puder, claro. E dentro do tema que nós estamos tratando aqui, vejo isso como um dilema, porque nós fomos ensinados que conhecimento teológico não dialoga... Obrigado, Ralph. Conhecimento teológico não dialoga com piedade. Nós fomos ensinados que ou você é crente, de crer piamente em tudo que você ouve na igreja, ou você é crente, aquele crente raiz, cospe fogo, profeta, tomado, dorme de terno, toma banho, não raspa as axilas. Ou você vai ser o frio que leu demais, desacreditou, e agora você faz muitas perguntas. Inclusive, o Dr. Rodrigo Silva tem um livro maravilhoso chamado O Ceticismo da Fé, em que ele fala sobre a fé que pergunta. E grandes coisas que aprendi com Deus foi perguntando, até coisas óbvias, que hoje parecem óbvias ao ensinar uma turma. Na hora foi parte desse baú que Deus deu a graça do Espírito Santo abrir para mim nessa ilha chamada estudo. Então, nós aprendemos esse dualismo, essa ambiguidade, essas duas ideias que não conversavam. Então, foi normal a minha vida inteira eu crescer com pensamento. Se eu usar uma Bíblia diferente da Bíblia que eu uso na minha igreja, essa Bíblia está deturpada, essa Bíblia tem inferências de pastores, de pessoas que não amam a Jesus, que não amam a Deus. Enfim, se eu conhecer muito a Bíblia, eu perco o dom. Então, eu tenho que ser mais profundo nas experiências. Então tem que ser mais piedoso, apesar, né, por exemplo, da obra da piedade na CCB está atrelada com a assistência aos pobres, a piedade ali está muito mais ligada à oração. Então as irmãs da obra da piedade são mulheres em tese de oração, por isso esse ofício nobre de atender as pessoas, porque tem a guia do Espírito Santo e muita oração. Piedade cristã está muito mais ligado com prática
religiosa do que com generosidade em si. Uma pessoa piedosa é uma pessoa que ora muito, é uma pessoa que busca muito, é uma pessoa que louva muito. E como conciliar isso? É possível? Pergunto para vocês, é possível eu conhecer mais da Bíblia e isso me fazer ser mais piedoso do que eu já sou? Ou me tornar piedoso, de fato? O que vocês acham? É possível, sim ou não? Quem mais? Luan já falou que sim. Natan. Quem aqui já teve medo de conhecer mais e amar menos a Deus? Medo assim, vou me tornar mais teólogo e menos crente. Quem já teve esse medo? Vitória. Luiz. Leandro também? Leandro? Não, eu não. Leandro não, eu já tive. Dri. Quem aqui tem esse medo hoje? Amém, Ana. Ninguém. Glória a Deus. Creio que a geração dos nossos filhos isso já será algo batido, um assunto batido. E para nós hoje ainda pergunto, quando forem os nossos filhos falando, tenho certeza que não terá ninguém, não haverá ninguém. Vai dizer, eu tinha esse medo, porque essa geração de hoje, da qual nós fazemos parte, está rompendo com um grande paradigma de mais de 100 anos. E não é só na CCB, tá, gente? Apesar, por exemplo, da Assembleia de Deus ter escola teológica, a escola bíblica, a faculdade de teologia, tem muito assembleano raiz também, que ele fala que o negócio dele é o pão quentinho, aquela coisa do tem que ser revelação, tem que ser manto, tem que ser poder, tem que ser vaso, tem que ser aquele jeito. Então, assim, tem também em todas as igrejas, tirando as reformadas mais as históricas, mais assim, teológicas, mais acadêmicas, todas as igrejas vai ter aquela ala mais assim, do natural, do freestyle. A questão é que uma coisa não exclui a outra. E digo mais, é impossível você conhecer mais da Bíblia e amar a menos a Deus e ao próximo. Por que eu falo isso? Porque a palavra de Deus, a Bíblia, ela é a expressão de Deus. A palavra de Deus é o retrato falado, é o desenho da face de Deus. Como eu sei isso, Renan? Na Bíblia, por exemplo, João, no capítulo 1 do Evangelho, ele vai dizer que no princípio era o verbo en arche en hologos. No princípio ele é o verbo, a palavra. E esse alguém, o nome dele é Jesus. Você já ouviu essa expressão? Você já ouviu essa expressão? Quer conhecer alguém? Deixe ele falar. Melhor, você já ouviu alguém falar assim? Vai ter variações, claro. Mas alguém dizer assim, eu não me sinto muito à vontade com fulano. Por quê? Não fala nada. Eu não sei o que ele pensa. Eu não sei o que ela pensa. Vocês já pensaram isso? A Jane concorda comigo. Dri? Eu sei que tem pessoas e tem pessoas. Não é necessariamente uma pessoa que fala pouco, ela seja menos sincera. Não é isso? Mas nos dá uma certa, assim, quando a gente está falando sobre um tema e tem alguém que nunca fala nada, a gente não sabe o que essa pessoa pensa. Então, você quer conhecer alguém, deixa ela abrir a boca. Ou seja, nas palavras dos homens, nas nossas palavras, estão a descrição da nossa personalidade, das nossas virtudes e dos nossos defeitos. Se através das minhas palavras você conhece quem é o Renan, quando a Bíblia diz que no princípio, em arche, Jesus,
que o evangelho é sobre Jesus. Ele era a palavra. Significa que, através de Jesus, eu conheço as expressões, o caráter, os pensamentos, parte dos pensamentos, é claro, os atributos de quem, gente? Atributos de Deus. De Deus. Então, ao conhecer mais de Jesus na palavra, esses dias ontem, hoje, não lembro, postei um texto, caricatura de Jesus. Cada um vai aprendendo um pouco sobre Jesus com alguém. Então tem gente que ensina um Jesus mais legalista. Se você cortar a ponta do seu cabelo, Jesus ele vai cortar a ponta do seu dedo. Tem gente que ensina para você um Jesus ultra amoroso, da hipergraça, que chega a dizer que você tem o mesmo valor que Jesus. Ou que Jesus, no seu lugar, pecaria tanto quanto você. Tem gente que vai dizer que Jesus ele é de boa, que você pode fazer o que você quiser, que na verdade ele quer o teu coraçãozinho cheio de amor para dar e muito axé. Tem gente que vai dizer que Jesus ele é faca da caveira mesmo, e se você tem que arrancar a cabeça mesmo, se alguém pisar na tua... Porque Jesus é... Então, cada pessoa vai trazendo uma caricatura de Jesus. Aonde eu aprendo quem é de fato Jesus? Na palavra. E com quem eu aprendo de fato quem é o Pai? Aprendendo sobre Jesus. Quem vê a mim, vê ao Pai. Colossenses capítulo 1, se alguém estiver anotando, pode anotar. Paulo diz, desculpa, para a igreja de Colossos. Colossenses capítulo 1, ele diz assim: tudo que há foi feito por intermédio e para ele. Eu estou parafraseando, tá, gente? E ele é a imagem do Deus invisível. Anotem isso. Ele é a imagem do Deus invisível. Quando eu conheço Jesus, eu conheço as expressões do Criador. Então, Jesus encarnando é a expressão visível do Deus invisível. Do Deus que assoprou na caverna. Do Deus que passou pela fenda da rocha diante de Moisés. Do Deus que falou com Elias. Do Deus que falou com Davi, com Samuel, enfim. Em Jesus eu conheço as expressões de Deus. Agora, Renan, então pera lá. Então por que tem gente que estuda a Bíblia e esfria? Boa pergunta. Eu sei que você fez essa pergunta na sua mente, eu já agradeço você. Por quê? Simples. Eu preciso compreender que o conhecimento em si não é tudo. Porque se o conhecimento em si for tudo para eu viver o Evangelho, então significa que o conhecimento se torna maior do que o Evangelho. Ou uma validação para o Evangelho. Vocês compreendem isso? Estão entendendo? Então, qual foi o problema dos gnósticos? Do 1º, 2º, 3º, 4º século da era cristã? É que os gnósticos, gnóstico vem de gnose, que significa conhecer. Para quem já ouviu a palavra, eu sou agnóstico. O artigo A, antes em grego, é não. Então, agnóstico é não conheço. Por isso que eles falam, não conheço, não sei se Deus existe ou não. Enfim. Ateu, theos, divindade. O A, não há divindade. Ateos. O gnóstico era uma seita dentro do cristianismo em que eles acreditavam o quê? O cristianismo, a fé, o relacionamento com Deus só é alcançado através da gnose, do conhecimento. Então, quem recebe... Deus abençoe, Leandro. Boa viagem. Quem recebe... Amém, amém. O conhecimento é iluminado. Então, quem é iluminado se torna um cristão. Então, ele abala, ele anula a obra do Espírito Santo de convencer o pecador. Então, muitos
que estudam a Bíblia se tornam gnósticos. Porque eles pegam conhecimento sobre o Evangelho para validar o quê? Suas dores, seus traumas e o seu ressentimento. Escrevam aí, suas dores. Ou você escreve minhas dores, os meus traumas, os meus ressentimentos. Todo mundo que está aqui tem alguma história que se entristeceu dentro da igreja. É impossível você estar 10, 15, 5, 8 anos dentro da igreja, dentro de qualquer agrupamento social, sem ter algo para se queixar. Certo? Algum irmão já falou alguma coisa no púlpito que você viu que era coisa pessoal e ele estava soltando. Alguma irmã já não te saudou. Alguém já te tratou mal. Algum irmão que era para te tratar bem não te tratou. Alguém que já te desfez. Alguém que fofocou. Alguém que levou. Não, já aconteceu? Injustiças já aconteceram. Fulano que perdeu a liberdade, mas era o fulano que era o outro, mas porque era filho, porque é amigo. Não tem isso? Tem. Agora, pega os seus traumas. Beleza? Incuba os seus traumas. Aí você vai amortecendo os seus traumas. Ou sua incompreensão sobre algo legítimo que você tenha passado. Aí agora você conhece. Poxa, salvação é pela graça, Efésios 2, 8, 10. Mediante a fé em Jesus. Ou seja, tudo que faço a partir da salvação é como uma resposta à salvação, mas não para gerar salvação. Já aprendi algo que não fui ensinado. Porque eu fui ensinado que eu tenho que ser para ter crédito no céu. Não é assim que falam? Tem que ter crédito com Deus. Aí a pessoa conta animada, testemunho. Senhor, agora minha esposa está com câncer, mas eu nunca entrei num bar, eu nunca traí, eu não forniquei. Tipo assim, olha o tanto de coisas boas que eu fiz e agora eu estou merecendo isso. Meio que Jó, assim. A dinâmica de Jó. Desculpa, gente, é meio pesado isso aqui, mas é verdade. Aí você aprende que não é assim. Você aprende que é pela graça. Você aprende que é muito mais profundo. Que Jesus, ele quis. Ele veio para isso. Você aprende que não foi Pilatos. Não foram os escribas, não foram os fariseus, não foram os judeus. Foi o próprio Pai que entregou o Filho. Aí você entende o quê? Que seus pecados conduziram ele. Ele pegou sua culpa. Ele pegou o que você já cometeu hoje, o que você vai cometer amanhã, se você estiver vivo. Aí você percebe o quê? Eu sou pecador, eu sou miserável, eu sou cego, eu sou nu. Aí você vai na igreja, que até então estava incubado isso, e agora você conhece um pouco. Aí você tem um choque. Porque você vê pessoas repetindo frases feitas, pregações que mais aliviam e massageiam o ego. Não porque as pessoas em si são ruins, mas porque é o limite que as pessoas aprenderam. E aí você pega o seu ressentimento, a sua mágoa, e você põe em cima da mesa e você acaricia o seu ressentimento, a sua mágoa, com conhecimento. Primeira coisa que você vai fazer é pegar um corte de uma pregação de qualquer irmão do Braz no Escuta Online e vai chamar de herege. Você vai sentar na mesa com a sua avó, que te levou pela primeira vez na igreja, ou com a sua mãe, que até então para você era uma grande mulher de Deus, e você vai falar para ela que está tudo errado e vai querer que ela entenda agora que está tudo errado. O que aconteceu, Renan? O problema é a teologia? Não. O problema é a Bíblia de estudo? Não. A Bíblia é linda, capa preta, luxo. Amém, Vanessa? Qual é o problema? O problema é que eu estou aprendendo sobre o Deus do amor. Estou me escorando nesse aprendizado para deixar de amar. A partir do momento que você... Isso é forte. A partir do momento que você começa a conhecer mais de Cristo... Eu vou falar algo forte aqui. Alguém não vai concordar, mas eu vou explicar. Você recebe uma maldição. Calma, antes de você sair da chamada. Herege, calma.
Qual a maldição? Jamais você conseguirá pecar em paz. Há uma consciência em você agora que não é mais moldada pelo ancião, pelo cooperador, pelo pai, pela mãe, pela só comum, pelo regional, pelo Marsola. Não é mais por essas pessoas. Você sabe onde está escrito. Só que aí o que a gente pega o que está escrito sobre a graça e fala, essa graça veio até mim. E qual é o problema? Que muitas vezes isso aconteceu comigo. Eu nunca externei para as pessoas, falava muito com a minha esposa sobre isso. Mas isso aconteceu comigo. E pode estar acontecendo com alguém. Você pega sobre essa graça maravilhosa que me alcançou e que te alcançou, e você se torna impotente em repassar essa graça para quem está precisando. Por quê? O seu ressentimento e as suas mágoas se tornam muros entre você e outras pessoas. E agora você tem conhecimento. E conhecimento traz poder. E o conhecimento, aliado com esse ressentimento, te torna arrogante. Então você não tem que conhecer menos. Você tem que... Eu falo você, nossa, tá bom, gente. Você tem que mortificar mais o seu ego. Você não tem que ler menos. Você não tem que estudar menos. Você não tem que... Não, você tem que estudar mais. Você tem que ler mais. Você tem que fazer curso mesmo. Você tem que fazer workshop mesmo. Você tem que vir aqui no GEB mesmo. Você tem que buscar bom conhecimento. Sim. E junto disso, Renan, Senhor, eu conheci que até o filho pródigo foi recebido como filho quando queria voltar como funcionário. Por que eu não estou conseguindo amar mais o meu próximo se tu fez isso comigo hoje? Entende isso, meus irmãos? Aliar a teologia, a prática da teologia com a piedade é um casamento. Porque o teólogo, isso Jonas Madureira fala no seu livro Inteligência Humilhada, o teólogo, ele é a mente da igreja. Vocês têm noção que agora vocês que estão estudando a Bíblia, vocês que estão discutindo Bíblia, vocês que estão pensando teologicamente dentro da CCB, vocês já estão quebrando paradigmas, vocês já estão na história, queiram ou não. Mas vocês têm noção, essa reunião aqui, Luan, já é algo histórico. Já é um marco. Quem há 5, 10 anos imaginou estar numa reunião como essa? Eu não imaginava. 5 anos eu sonhava, mas há 10 anos eu não imaginava. Estão gostando? Posso continuar? Posso continuar? Sim. Glória a Deus. Amados e amados, o teólogo, como diz Jonas Madureira nesse livro, Inteligência Humilhada, ele é a mente da... Se eu tiver esse PDF, Luan, eu mando para você, aí você manda pro povo, tá? Pessoal do grupo aí. Ele é a mente da igreja. E agora, vocês, seja qual for a tua comum, seja qual for a tua cidade, tua região, não quero saber. Você já pensa a Bíblia. Você olha para o texto e você já faz perguntas que muita gente que está 40 anos na igreja não fazem. Mas como você vai suportar os limites dessas pessoas? Ou como você vai ouvir certas coisas que você sabe que não tem embasamento e mesmo assim não endossar uma pregação mal embasada, mas ter piedade do pregador. Ter piedade do irmão do seu lado que está falando, glória a Deus! E você falou, irmão, meu Deus do céu. Esse mesmo, Luan. Esse mesmo. Esse mesmo. Eu acho que eu tenho um PDF dele aqui, eu mando, pessoal. Esse mesmo, Inteligência Humilhada. Você é a mente já. Na sua igreja, você é uma mente. A igreja é o corpo místico, é o corpo eclesiástico. Então escrevam aí. O teólogo, o estudante de teologia, na verdade, todo mundo na igreja, todo mundo é teólogo. Porque até a pessoa que fala, Deus abençoe, vai com Deus. Você tá saindo, tem aquela pessoa que, vai na missa uma vez a cada 10 anos. Ele fala, vai com Deus. Ele tá fazendo teologia. Como assim, Renan? Ele tá fazendo uma asserção sobre Deus. Ele tá falando, Deus
Você fala, fica com ele. 2 teólogos falando. Não, minha tia de Aparecida do Norte, que... Não, ela não é teóloga, ela não lê a Bíblia. Não, mas ela está falando sobre Deus. Por quê? Ela está falando que Deus vai com você e, ao mesmo tempo, ela está acreditando que Deus vai ficar com ela. Vocês dois estão pregando o quê? Deus é onipresente. Isso é teologia. A pessoa que fala, Deus não existe, teólogo. Deus não é bom. Ele está fazendo uma asserção sobre um atributo, está negando um atributo de Deus. Agora eu pergunto, que tipo de teólogo nós somos? De qual categoria? Essa é a questão. Então escreva, eu como teólogo, eu como teóloga, né, para as mulheres, eu sou a mente na igreja. A igreja é o corpo místico, o corpo eclesiástico de Jesus. E uma mente sem corpo, ou seja, se eu me desligo da igreja, a república das pessoas que adoram a Jesus, se eu me desligo da comunhão dos santos, sejam eles não tão santos assim, sejam eles Screw, isso mesmo, inclusive tem um livro deles, se não me engano. Somos todos teólogos. Se eu me desligo do corpo de Cristo, ou seja, se eu deixo de comungar, de ter comunhão com meus irmãos, porque eu adquiri conhecimento, eu me torno o quê? Um fantasma. É isso que Jonas Madureira fala. Eu me torno o quê? Uma alma penada. Eu me torno uma mente sem corpo, uma aberração. Porque imagina uma cabeça de uma pessoa muito inteligente decepada. Não tem vida. Ele é um gênio, ganhou um Nobel. O cara é fantástico, mas você cortou a cabeça dele. Não tem ligação com o corpo. Se era músico, não toca. Se era professor, não falava, não ensina. Se era jogador, não joga. Se era dançarino, não tem movimento. Então não há vida quando a cabeça, quando a mente se desliga do corpo. Piedade cristã aliada com boa teologia produz o quê? Um corpo maduro. Entenda uma coisa, o teu conhecimento teológico não existe sem a igreja. Sem aquele fraquinho, sem aquela irmã que acredita em umas coisas que você fica, meu Deus do céu, o que ela está falando na testemunhança? O seu conhecimento tem que alcançar essa irmã que falou umas coisas bizarras que você ficou, meu Deus, me traz um omeprazol, um Rivotril. Não é assim? Aí você vai no Instagram, você vai no WhatsApp, você vai na mesa, num café, você fala da Bíblia, você fala sobre Jesus, você vai lá, você arrebenta na teologia, você fala sobre os livros, você fala sobre textos, e você fala, meu Deus, o povo tá entendendo a cruz, aí você vai congregar, você ouve tudo ao contrário. Dá glória a Deus por isso. Como assim vou dar glória a Deus por isso? Simples. O conhecimento teológico de Paulo, fora o que ele já tinha na lei e graciosamente no evangelho como apóstolo, foi o que Deus usou para fortalecer as igrejas. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Nós não lidamos com a igreja ideal. Há uma imaturidade em muita gente, principalmente da congregação Comércio da Bíblia. Fica muito chato. Tudo é heresia. Nunca estudou história do cristianismo, mas tudo é heresia. Não sabe quando surgiu heresia. Não sabe o que significa sectarismo. Não estudou a história da própria congregação. Não estudou a história dos movimentos pentecostais, do movimento pentecostal, dos avivamentos, da reforma, a pré-reforma. Não sabe. Mas leu meia página de um livro de teologia e se torna o Lutero. Eu chamo isso de síndrome de Lutero. Já quer ir em qualquer igreja e colocar 95 teses. Por quê? É o ressentimento gritando. A sua capacidade intelectual, a
sua memória, a sua entrega, a iluminação e inspiração do Espírito Santo em você nos farão enxergar a igreja com o que, gente? Piedade. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, tenha compaixão, piedade de mim. Ou seja, olhe para a minha miséria. Para que serve um pão nas suas mãos? Para alimentar um miserável. Entende isso? Escreva isso. Para que serve o pão na minha mão? Para alimentar um miserável. Paulo, com o conhecimento que Deus lhe deu, o conhecimento que ele buscou, com a mente extraordinária que ele tinha, ele não lidava com a igreja ideal. A igreja deveria, eu vejo muita gente, o irmão deveria pregar tal coisa, eu sei. Mas os irmãos deveriam fazer de tal forma, eu sei. Mas a minha comum deveria proceder assim, eu sei. Mas você está tratando o quê? Quase de uma utopia. Você está idealizando uma igreja que não existe. Paulo não tratou sobre igrejas ideais. Paulo tratou dos problemas reais das igrejas, com teologia. Ele escreveu lá para Corinto, tem moço aí saindo com a esposa do pai, o negócio tá feio. Vocês estão se embriagando na ceia, os pobres não estão comendo. O culto de vocês é uma bagunça. Até existe, Osnildo. O Osnildo colocou aqui no comentário, não existe igreja perfeita. Sabe qual é a igreja perfeita? A igreja em que você não congrega. A igreja em que você não congrega é perfeita. Você vai lá numa busca dos dons na igreja lá, tá todo mundo lotado, meu. Você vê a primeira vez o ancião da igreja e fica, meu, que igreja. Nossa, adoraria fazer comum aqui. Você faz comum nela, você fala, não, eu gostava desse irmão, mas agora eu já não gostei, ele já falou muito isso. Aí você vai em outra igreja, meu, que maravilha. Uma brincadeira, tá, os dedos. Nem as igrejas do Novo Testamento, por isso que teve concílio. Por isso que tinha discussão, porrada, no bom sentido, claro. Então, o que eu quero dizer? Ele não escrevia sobre problemas, sobre, como era para vocês serem... Não, ele falava assim, vocês eram... Ele faz o confronto, vocês eram filhos da ira, vocês eram prostitutos, vocês eram entregues à idolatria, aos seus desejos. Hoje vocês são filhos da luz. Mas por que vocês estão se desviando? Então ele não ficava assim, era para vocês ter um culto organizado. Não, o culto está desorganizado, ao Corinto. E o que eu vou fazer a partir disso? O Espírito Santo está me iluminando aqui. Eu vou explicar para vocês sobre os dons, porque tem gente achando que porque profetiza tem mais Espírito Santo do que o que não profetiza. Quem fala em línguas acha que porque fala em línguas ele é mais santo do que aquele que interpreta. Então, vou explicar para vocês. Aí ele começa a escrever. Não vos injurieis. São várias manifestações, mas o Espírito é o mesmo. O que é isso? Teologia. Altíssimo nível. Ele está falando, é um Espírito só, ele está falando sobre a obra do Espírito. Ele pegou um problema da igreja e ele está fazendo o quê? Ensinando as verdades de Deus a partir do problema. Então coloque aí, você que está anotando, os problemas reais. Os problemas reais. Os problemas reais que enxergo na igreja vírgula, são oportunidades, vírgula, são oportunidades. Desculpa, são boas oportunidades. Escreve boas aí. Desculpa. São boas oportunidades. Para que as verdades do Evangelho, para que as verdades do Evangelho sejam ensinadas. Anotaram?
se não houvesse problemas, adultérios, prostituição. Não estou falando que tem que existir isso, não estou falando isso. Mas se não houvesse dissensão, Paulo chegou a escrever, tem gente que fala que eu sou de Paulo, tem gente que fala que eu sou de Apolo. E é isso. Já havia aquele negócio assim, quem vira mais? Meu, eu gosto mais de Paulo, mas o Apolo, ele tem uma pegada, ele tem um... Se tiver o Apolo numa casa ali, acho que eu vou no Apolo. O Paulo é muito... ensinando muito. O Apolo já é mais visão. Ele prega PIS/PASEP, cartão cidadão, Bolsa Família, ele prega CPF invertido, número de passaporte. Então eu vou no Apolo. Tinha gente que já tava assim. Eu sou mais Barnabé, eu gosto mais do Pedro, porque o Pedro, ele conta sobre Jesus, ele tava com Jesus pescando e tal. E tem hoje, sabe? E Paulo fala, olha, gente, Apolo rega, Paulo planta, mas quem dá o crescimento é Cristo. Ou seja, ele estava lidando com isso. Ele estava lidando com pessoas que não ajudavam, ele estava lidando com pessoas que traíam umas às outras, por isso que na segunda carta de Timóteo ele fala nominalmente de pessoas que o abandonaram, que não o defenderam, ele ficou triste com isso. O que são essas coisas, meus irmãos? Problemas reais de agrupamentos sociais, religiosos reais. Não estamos aqui no GTA, não estamos aqui no metaverso, nós estamos numa vida real. Então você vai estar do lado de uma irmã, de um irmão que tem ali aquele pezinho na prostituição, o outro gosta de uma faminha, o outro gosta de puxar o saco, o outro fala mal. Você vai ter isso. E o que você vai fazer? Tendo agora o conhecimento teológico. Você vai no Facebook escrever um textão, hashtag revoltei. Ai, como eu sou apóstolo. Não. Você vai pegar esse conhecimento e vai servir a igreja. Sabe o que você vai fazer? Você vai despersonalizar a sua crítica. Isso é piedade. O que significa isso, Renan? Eu não vou ensinar com indiretas. Eu vou ensinar diretamente a noiva, a esposa do Cordeiro. Ou seja, o conhecimento teológico na minha mente não fica só parado aqui. Ele desce para o meu coração e rega a minha alma. Eu gostei dessa frase, hein? Até me arrepiou. Então anotem aí. Conhecimento teológico na minha mente. Estamos no freestyle, gente. Conhecimento teológico na minha mente, ele não fica parado na minha cabeça. Ai, como eu sou intelectual, meu Deus. Não. Ele desce ao meu coração e rega a minha alma. Isso é muito forte. Pode postar. Pode postar nos stories e me like. O que significa isso? Floresce. Por quê? Jesus, ele era a pessoa, e ainda continua sendo, mas vamos dizer, Jesus ali, o verbo encarnado, andando ali no seu ministério público. Ele era a pessoa que sabia dos podres de todo mundo. Se tem alguém que sabia dos podres de todo mundo, não era nem Léo Dias, era Jesus. Jesus sabia dos podres de todo mundo, meu irmão. Não era Fuxico, não era Globo News. Ele olhava para a pessoa e sabia tudo. A intenção do coração, ele sabia o que a pessoa sentia, ele sabia tudo. E o que ele fez? Todo mundo que ele curou era gente boa? Seus pecados estão perdoados, pode andar. Vai e não peques mais. Se essa pessoa não pecou mais, eu não sei. Mas por que ele fez aquilo? Porque essa é a sua missão. A missão dele não era ficar, tô vendo que você era para ser melhor, hein? Mas você não é. Ou seja, ele usaria dessa habilidade, desse poder, desse atributo, para distanciá-lo, para se distanciar das pessoas que mais necessitam. Quem são as pessoas que mais necessitam do conhecimento que você tem adquirido? Quem está à sua volta. Quem nem tem noção de que precisa.
Dê glória a Deus porque você... Desculpa, você pode ter dito assim, ainda hoje, meu Deus, eu preciso conhecer mais. Alguém pensou isso ainda esses dias? Ai, Senhor Jesus, eu preciso conhecer mais. Mais alguém? Fora o Luan? Carol? Tri? Juscelia? Alexia? Jane? Ana? Já tô conhecendo vocês já. Samik? Gente, dê glória a Deus, porque o maior ignorante é aquele que não sabe da própria ignorância. Tem muita gente que senta do seu lado e tá muito bom do jeito que tá. O que você tem que pegar é as lacunas, as pontas soltas na sua prática de fé. E não tornar isso uma forma de curto-circuito, mas sim uma forma de ligar lâmpadas que estão apagadas. Nem sempre na mesa será a hora de você fazer o grande discurso teológico. Vai ter hora que você vai ouvir umas bobeiras na mesa. Mas eu não consigo, agora eu tenho que denunciar. Você tem que denunciar. Primeiro com o que você vive. Percebe isso? Porque tem gente que às vezes não está preparado para algo tão forte, no sentido de uma denúncia tão forte. Tem gente que ainda está muito bebê na fé. E está perto de você. E não vai ter estrutura para receber tudo esse caminhão de coisas de uma vez só. Entende? Porque tem gente ao seu redor que sequer tem noção do que Jesus fez por ele ou por ela. Mas vai na igreja porque Deus um dia falou com ele, com ela. Eu entrei muito provada. Quem aqui já não viu alguém assim? Aquele dia Deus falou, Deus usou o irmão com profecia. Glória a Deus, creio. Mudou a minha vida. Mas essa pessoa não sabe o que o Espírito Santo faz, não sabe o que é a antiga aliança. Sabe que o Antigo Testamento é aquela página em branco lá, que tem antes de Mateus. Tem uma página em branco, aí atrás, para a esquerda, é antigo, para frente é novo, e no novo tem Jesus. Nem vê Jesus no antigo. Você entende isso? Não estou desmerecendo essas pessoas, mas tem gente que não tem. Se você for falar sobre Jesus, de fato, é aquela coisa da caricatura. Ela não conheceu Jesus. Ela conheceu ali uma capa. E como ela vai conhecendo Jesus? Na convivência. Jesus poderia já chegar no primeiro dia, já com 12 anos, quando ele estava lá no templo ensinando na cadeira de Moisés, ele já poderia dizer, ei, eu sou o Cristo, tá tudo errado, já chegar para o povo. Não. Ele esperou chegar aos 30, ele batizou, foi chamando aqueles 12 homens, né? Muitos com caráter duvidosos, com índoles duvidosas, meninos ainda na mentalidade. E foi aperfeiçoando eles o quê? Com um exemplo. Quer ser como Jesus? Então, siga esses 3 passos de Jesus para você ter uma vida piedosa. Arrasta para cima e anote aí no seu caderno. Primeiro passo. Ensinar. Ensinar. Se estou falando, não impede de você ensinar. Olha, não é assim. Um jeito. Um carinho. Vou dar um exemplo de ensino, você pode colocar aí. Jesus diz assim, vocês precisam amar uns aos outros como eu vos amei. Você tem que perdoar. Quem não... Bem-aventurados misericordiosos. Eles alcançarão misericórdia. O nome disso é ensino. Jesus está ensinando. Certo? Segundo passo. Ilustrar. Então, o primeiro passo é... Poxa, Deus me deu conhecimento. Aí, com conhecimento, eu ensino.
Faça como Jesus. Bem-aventurados misericordiosos, eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os pobres de espírito, aqueles que se esvaziam, que sabem da sua miséria. Amai o próximo como eu vos amei. Esse é meu mandamento. Beleza? E agora ilustrar? Aí Jesus, porque Jesus ensina, e muitos ficam assim, tela do Windows, né? Tá. Sabe aquela tela do Windows? Misericórdia, o que é misericórdia? Aí Jesus, ele não explica o que é misericórdia, ele ilustra a misericórdia, mas eu vou ensinar. Misericórdia é você não permitir que a pessoa tenha algo que ela mereça. Ter misericórdia de alguém é não dar a ela algo ruim que ela mereça. Isso é misericórdia. Por exemplo, você merecia o chifrudo. A eternidade no lago de fogo. Eu também. Então, a misericórdia de Deus nos alcançou e nos salvou. Jesus nos salvou. Por misericórdia, agora estamos caminhando rumo à salvação. Somos salvos em Jesus. E o que é graça, então, Renan? Graça é você receber o que você não merece. Na misericórdia, eu não recebo a punição que eu mereço. E com a graça, eu recebo a salvação que eu não mereço. Então, Jesus ensina sobre misericórdia. Então, ele vai ilustrar o que é misericórdia. Havia um homem que ele tinha 2 filhos. E um desses filhos, ele chega pro pai e fala: pai, me dá minha parte da herança que eu vou embora. Aí, um grande expositor americano, John MacArthur, num livro, tá, a parábola do filho pródigo, ele vai explicar que essa parábola ressoa na mente de um palestino, de um judeu, até hoje. O filho só recebia a herança quando o pai morria. Só para vocês entenderem. E aí, quando o pai morria, acontecia a liquidez dos bens. Vendiam-se os bens, 75% era do mais velho e 25% era do mais novo. Quando o filho chega para o pai vivo e fala: pai, dá minha parte da herança, que eu vou embora, ele está dizendo assim: pai, eu queria muito já o teu dinheiro. Eu queria muito sair no mundo, arrebentar com dinheiro, gastar tudo. Mas como o senhor ainda não morreu, por mim o senhor deveria ter morrido. Se tivesse morrido já, seria bem mais fácil, já pegava tudo e já... Mas como o senhor ainda não morreu, vamos fazer o seguinte: eu não quero mais ser teu filho. Me dá minha parte aí que é por lei, porque sair da casa do pai no primeiro século aqui, Jesus explicando, nessa altura, para essa sociedade, significava o quê? Romper laços. Por isso que Deus chega para Abraão, claro, 1000 e alguns anos antes, uns 2000 anos antes, desculpa, e fala: saia da casa da tua parentela, ou seja, rompa laços. Então, quando ele fala: pai, me dá minha herança, ele está dizendo assim: pai, eu não quero mais estar debaixo da sua proteção, eu não quero mais carregar o teu nome, eu não quero trabalhar no que o senhor trabalha, eu não quero mais ter nenhuma ligação com o senhor, eu só quero dinheiro. Ou seja, eu não quero mais ser teu filho. O filho vai embora, e se isso acontece num vilarejo na Palestina, o pai faz um velório fictício. Esse filho morreu. O filho vai embora, gasta tudo, pródigo, porque ele gasta tudo. Quando ele está comendo, deseja comer a comida dos porcos, ele faz ali aquele ensaio e... ai, meu Deus, eu vou falar assim: pequei contra o céu, pequei contra ti. E ele vem com essa cabeça: pequei contra o céu, pequei contra ti. Não dá a impressão que ele está vindo decorando? Tomando coragem? Maltrapilhos, né? Todo sujo, estava com porcos, ou seja, com o mais imundo dos animais para o judeu. E quando ele está saindo, chegando, assim, na verdade, o pai vem ao encontro dele, não é ele que vai ao encontro do pai. O pai vem até o encontro dele, agarra o seu pescoço, o beija. Meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Não, mata um novilho, põe música na casa,
troca a roupa dele, troca. Ou seja, você não é mais servo. Você vai receber o que você não merece. Você não merecia nem falar comigo, mas você vai receber o que você não merece. Você não vai receber o que você merece, desculpa, que é o perdão. Você não merece o perdão, mas você vai receber. Jesus ilustrou. E o terceiro passo? Inspirar. Anote. Inspirar. Ensino, ilustração, inspiração. Ensinar, ilustrar, inspirar. Ensinar, ilustrar, inspirar. Como Jesus inspirou, Renan? Quando ele estava na cruz, totalmente machucado, com mais de 117 ferimentos nas suas costas, com as costas expostas, provavelmente nu, com homens dançando e brincando com as suas vestes, perguntando se era Deus mesmo. E ele poderia ali pedir a ira do Pai sobre eles, ele poderia ali se vingar. E ele diz assim: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Ou seja, não dê a eles o que eles merecem. O nome disso é misericórdia. Então coloque no terceiro. Jesus inspirou como? Pagando o preço pela mensagem, vivendo a mensagem, encarnando a mensagem, sendo a mensagem. Ou seja, Jesus pegou o seu conhecimento sobre misericórdia e o seu conhecimento acerca das debilidades e deficiências do povo para fazer o quê, irmãos? Ensinar. Não ficou claro. Ilustrar. Não ficou claro. Tem gente ainda que não entendeu. E agora ele vive o que ele ensinou e ilustrou de forma real. Vocês compreendem isso? Às vezes a gente quer ensinar, denunciar, bater a cara da pessoa na Bíblia, xingar e bloquear. Tem gente que ainda quer divorciar, tem outro que já quer deserdar, tem outro que já não quer ir na festa da família, tem outro que já não quer olhar na cara, tem outro que já... Vocês compreendem isso? A questão aqui não é o que Jesus faria. Eu não posso ficar fazendo elucubrações sobre o que Jesus faria, pensamentos, malabarismos mentais. Jesus, aí eu pego, porque Jesus, ele pegou o chicote no templo, eu já imagino, não, mas Jesus aqui também, ele pegaria 2 chicotes, uma 12 e um fuzil, e ele mandaria, todo mundo cala a boca, ele ensinaria assim. Ou seja, eu começo a fazer digressões sobre o que Jesus faria. A Bíblia não é sobre o que Jesus faria, a Bíblia é sobre o que Jesus de fato fez. E piedade é a prática do que Jesus fez. A piedade sem o conhecimento, ela é um tanto manca, porque é uma bondade, é uma prática no escuro. E Jesus aceita das pessoas que não tiveram acesso ao que vocês estão tendo, que nós estamos tendo. Jesus aceita porque Jesus é soberano. Então não entra nessas piras de, então minha bisavó que não conheceu a Bíblia direito. Jesus aceitou na medida em que ela conheceu. Entende isso? Mas o conhecimento mais a piedade te torna um crente com propósito. Deus, ele te fez de propósito. Deus mandou o Filho dele na cruz de propósito. Jesus veio e assumiu a nossa humanidade de propósito. Jesus não fez nenhuma pergunta por acaso. Jesus não falou nada, nenhum de Jesus foi por acaso, nenhum choro de Jesus foi por acaso. Nada.
que Jesus fez tenha sido aleatório. Não. Aleatório só suas playlists do Spotify. Jesus tem propósito. Entende? Quando ele chega na ceia, quer mais piedade do que isso? Eu vou passar isso aqui. O Samir que viu uma aula minha sobre a crucificação de Jesus, né? Sobre o que Jesus levou. Pro ano que vem a gente podia fazer se o povo aqui aceitar, Luan, uma apresentação sobre esse tema. O Samir que estava nessa aula sobre a agonia de Jesus no jardim. Foi legal, né, Samir? Top. Nós vamos marcar. Se o pessoal quiser, vai ser incrível. Mas eu vou aqui dar um spoiler. Até porque tá na Bíblia. A Bíblia já dá o spoiler. Quando chega na ceia, Jesus, ele é o anfitrião da ceia. Ele é o senhor da ceia. A festa é dele. Os discípulos são seus convidados. Aí você vê simples gestos que os evangelistas mostram de Jesus também não são em vão. A Bíblia diz que ele levanta e tira a capa. Uma casa em Jerusalém, na Judéia, na Palestina, no primeiro século, geralmente tinha 3 figuras na casa. O senhor da casa, o servo e o convidado. O convidado era sempre alguém que havia sido antecipadamente chamado pelo Senhor, porque eles não comiam com quem eles não tinham comunhão. E essa pessoa chegava da rua, não tinha asfalto ainda, né? Demorou um pouquinho para ter asfalto. Alô, prefeitura! Não tinha asfalto. Então o pessoal chegava com os pezinhos meio sujos da areia, né? Porque ali era deserto, 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 casa, rio, deserto, deserto, casa, rio, rio, árvore, deserto. Então o pessoal chegava o quê? Com os pés sujos. E não podia, de forma alguma, comer com os pés sujos. Então o senhor da casa, você conhecia como? Ele era alguém que tinha túnica, e sobre a túnica ele tinha uma capa. O servo, ele só tinha uma túnica. Ele pegava uma toalha e uma bacia. Aí ele pegava a bacia e lavava os pés do convidado. Então você sabia, essa pessoa aqui é o servo, por causa que ele não tem capa e ele está com a bacia nas mãos. Quando Jesus ele chama os discípulos para a ceia, Jesus é o anfitrião. Jesus é o senhor da mesa. Jesus ele tem túnica e Jesus tem capa. Os discípulos chegam com os pés sujos. Não tem servo. Aí você vê o propósito na Bíblia. Parece algo simples. Jesus se levanta. Quantas vezes você já leu esse texto? Jesus se levanta e tira a capa. Você pensa, Jesus fez isso para não sujar a capa. Pô, ele vai ajoelhar para lavar os pés dos discípulos. Bonito o que ele está fazendo. Mas ele não vai sujar a capa dele. Quem aqui já não pensou isso? Né? Não. Jesus não fez isso porque a capa dele era da Gucci e ele teria que ir no outlet de Damasco comprar. Não, 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 não. Jesus fez aquilo porque o senhor da festa se tornou o servo dos convidados. Pegou? Quando Jesus tira a capa e pega a toalha e a bacia, ele está dizendo, ninguém aqui pensou em lavar os pés. Inclusive, vocês iriam até comer com os pés sujos. Mas servir, nenhum de vocês teve a ideia de servir. Porque é isso que o pecado faz com o homem, não o deixa servir ao seu próximo. Mas ele quer sempre ser servido. O pecado em mim faz o quê? Eu ir para a igreja para só ouvir sobre o que Deus tem para mim. E pouco do que eu tenho para levar, pouco do que o Espírito Santo depositou em mim para entregar. Às vezes nós vamos para a igreja com pensamentos totalmente pecaminosos. O que Deus tem para mim? O que Deus vai falar? O que Deus vai responder? Será que ele vai? Será que eu vou e ele é comigo? Será que onde eu pôr minha mão ele põe a dele?
Será que amanhã eu fecho esse contrato? Será que amanhã eu pego essa promoção? Será que amanhã eu vou para Maldivas? Ou seja, eu quero ser servido. Então Jesus, ele tira a capa, mostrando que o homem não consegue servir por si só. Então o Deus que se fez homem, se fez servo também. E servo na Bíblia, escravo. Ele é escravo de quem? Do Pai. Mas ele é voluntário. Então, o Evangelho, quando você começa a estudar o Evangelho, você pega muitas espadas, como Pedro tinha, né? Já soltou a espada na orelha do rapaz, tadinho. Não tinha nem aparelho para surdo. O Evangelho, quando você começa a aprender e você tem mágoas e ressentimentos, você já quer corte rápido, Tramontina, todo mundo. Mas quanto mais você vai conhecendo a Jesus, você vai largando as espadas e pegando as bacias. É duro, né? Anote isso. O conhecimento teológico. Só um parênteses aqui. Tem vezes que a gente tem que ter espada mesmo, tá, gente? Tem luta que é com espada. Tem guerra que é com espada. Tem momento que é com espada. Tá bom? Tem momentos que você vai ter que soltar a espada. Desembanhar a espada. Mas, mesmo com a espada, sempre você terá que ter uma bacia nas mãos. Nem todos os dias é dia de espada, mas todos os dias é dia de bacia. Então, o conhecimento teológico me faz ficar de joelhos. Para duas coisas. Primeira, servir os meus irmãos. Segundo, para que eu jamais me esqueça do quão eu sou miserável e dependente de Deus. Esse é meu link para a última parte que eu vou tratar hoje, senão vocês vão enjoar de mim. Tem que deixar vocês com um gostinho de quero mais. Vocês estão percebendo que nenhum desses problemas que fui listando aqui nesse encontro com vocês, e nenhum desses problemas nós tratamos sobre o problema de conhecer muito? Perceberam que o conhecimento aqui em nenhum momento se tornou um empecilho? Percebe que você ler, você produzir teologia, você estudar, aqui em nenhum momento tem sido o problema? O problema está na nossa pecaminosidade, na nossa imaturidade, ansiedade de resolver tudo. Quando iniciamos a aula, um irmão perguntou: você acredita numa reforma na CCB? Eu não acredito. Eu estou vivendo ela. Não só humilde, Osnildo. Osnildo escreveu aqui: quanto mais sabemos de Deus, mais humildes somos.
Não só humildes, mas humilhados. Porque se você estudar a Bíblia e não ser esmagado pela grandiosidade de Deus, tem alguma coisa errada com você. Se você estudar Jesus e você não ficar encantado e constrangido pelo que a graça é, você não está estudando direito. Você é confrontado pela Bíblia. Me arrepia isso, irmãos. Eu sinto a presença de Deus. Você é confrontado pela Bíblia. O Espírito Santo, ele passeia pela Bíblia. E nós vemos a graça. Nós vemos o Evangelho. Já, né, falam do proto-evangelho dado a Adão. Mas eu trato da graça. Quando está escrito, no princípio criou Deus. Ali para mim já é graça. Romanos 4,17 diz que o Deus que fez todas as coisas e ele chama as coisas que não existem como se existissem. Ou seja, para Deus o inexistente não existe. Quando ele chama a luz, ele já sabe o que é a luz, o que a luz produz. Ele declara sobre a luz, ele declara sobre ele declara sobre o Filho. Você é esmagado por esse Deus que tem todas as águas do oceano nas suas mãos. No seu punho tem os montes da terra. O salmista vai dizer que você fizer uma cama na altura ou no mais alto, no mais baixo do profundo, onde homens não chegam, você vai encontrá-lo. Tem até o hino avulso, né? Se eu subir para o céu, sei que ali tu está. Salmo 139. Antes que as palavras se formassem na minha boca. Meu filho pegou um creme aqui, vai dar ruim. Calma aí. Rapaz, em nome de Jesus, dá esse creme aqui. Tá bom? Fica na comunhão de Deus, sua parte foi até que chamaram o hino aqui na frente, tá, irmãozinho? Da glória a Deus. Quando a gente tem filho, a gente vira profeta, a gente discerne os espíritos rapidinho, né? Então, meus irmãos, eu sinto a presença do Senhor aqui para dizer para vocês que você não tem que se tornar apenas mais humilde. Mais humilde é pouco. É claro, dentro do que o Osnildo falou, tá certo? Tá bom, Osnildo? Tá certinho. Você se torna mais humilde. Mas por que você se torna mais humilde? Porque você é esmagado, você é humilhado, você fica constrangido. Quando você lê Paulo falando assim, o bem que eu queria fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, este sim. Tem até um louvor que fala, então liberta-me de mim, isso aí não é lindo. Então, o problema aqui não é o conhecimento. O problema é você. O problema sou eu. O problema está em mim, não está no livro. Ah, mas tem pessoas que são tendenciosas. Todo mundo é tendencioso em algum ponto na vida. Você acha que se for falar sobre Jesus, você não vai falar sobre Jesus, sobre a ótica de onde você cresceu, do que você acha que você vai ser imparcial falando sobre Jesus? É óbvio que as suas experiências, a sua vivência estará na mesa. Por isso que falo, maturidade. Mas por que ele me mantém com a bacia na mão sempre? Para servir. Você é um servo da igreja. Vocês que estão aqui, Luiz, Vitória, Samik, Ellen com 2 L's. O segundo L, é maior que o primeiro. Brincadeira. Aline, Luan, Carol, Vanessa, Osnildo de novo, Mari, Dri, Tiago, o nome grego, Hermógenes, totalmente grego, sei. Thaís Matos, lá da 25, deve ser da 25 de março, traz um boné da Nike para mim. Juscelia, Jaciane, Paulo Henrique, Ana Clara, Eudes, e mais 4 pessoas que eu não aparece o nome, perdoem. Meus amigos, minhas amigas, já tenho vocês como amigos. Vocês estão aqui há 1h30 me ouvindo. Já são meus amigos. Às vezes minha esposa me ouve por 20 minutos. Glória a Deus pela vossa vida. Queridos, queridas, o problema está aqui, ó. Você vai ter que manter a bacia na mão. Você não pode renunciar à bacia com conhecimento. Por quê? Você é servo da igreja. Você é servo, você é escravo de Cristo. Aonde tiver um pé sujo, Jesus poderia falar, meu, pelo amor, hein? Pelo amor de mim mesmo, hein?
Rapaz, meu, santo é o meu nome. Santo é o meu nome. Me cobre com o meu próprio sangue. Jesus poderia falar: que pé craquento é esse, Pedro? Judas, você já não basta me trair. Ainda bem que esse pé é imundo. Eu não vou lavar todo esse pé, não, porque tá sujo, não é só dessa andada, não. Você tá uns 7 dias sem lavar, né, Judas? Desde o dia da tempestade. Jesus não reclamou da sujeira. Porque a sujeira dos pés daqueles homens, entre eles tinha um que ia trair, já estava tudo esquematizadinho, Jesus sabia. Tinha um que ia negar: eu não conheço esse homem! Eu não conheço esse homem! Jesus sabia. Tinha outro que ia dizer: não acredito. Só se eu tocar na mão dele. Isso aí deve ser fake. Fake news, deve ser perfil fake. Jesus sabia de tudo. Jesus sabia dos que iam pescar com Pedro porque ia abandonar o ofício. O que Jesus fez, irmãos? Dá o seu pé aqui. Por quê? Os seus limites, os seus pecados, as suas incongruências, a sua incapacidade, a sua limitação não muda o meu propósito. É forte. Não muda o meu propósito. O meu propósito é servir. Você me traindo ou não, eu vou te servir. Você me negando ou não, eu vou te servir. O propósito é maior do que o teu pecado. Ah, mas o irmão falou besteira. Ah, mas a irmã já funicou com todo mundo. Não interessa. Você tem uma bacia na mão. Não é passar a mão na cabeça. É lavar os pés. Chegou perto de você, tem palavra, tem fonte. Então você vai servir e vai viver de joelhos. Piedade. Porque aí, e eu já vivi isso aqui, eu vou falar por mim. Eu já tive crises, não de fé, mas crises espirituais no sentido de que me veio um insight na mente. Eu estou ensinando, eu estou escrevendo, eu estou lecionando, estou produzindo, estou postando sobre Jesus. Mas falar mesmo com Jesus, eu estou devagar. E o que eu vejo muito são muitas pessoas falando sobre, ensinando sobre, que é, pelo amor de Deus, meu servo. Oi. Gente, essa Netflix hoje tá endemoniada. Espera um minuto. Tá assistindo filme? Sabe? Deixa eu colocar outra aqui pra você. Queridos, no finalzinho a gente vai tirar um print aí da tela. Quem puder, né, abre a câmera, tirar um print. Tá bom? Calma aí. Assim a gente terminar. Eu já aviso antes para as irmãs já se preparando, geralmente, né? Arrumar o cabelo. Ô, gente, me perdoa. É vida real, tá, gente? Me perdoa mesmo. Nada, tranquilo. Mas já tô terminando, tá, Luan? Rapidinho. O que eu tava falando agora? Não ter de joelho, né? Piedade, né? Ah, falar sobre Jesus. Isso. Às vezes você tá falando muito sobre a Bíblia e lendo pouco a Bíblia. Às vezes você tá ensinando muito sobre Jesus e você não tá falando sobre Jesus. Que autoridade você tem para falar sobre Jesus só com conhecimento? Qualquer filósofo pode estudar a Bíblia e falar com conhecimento. Mas qual a sua diferença? Deus abençoe, Aline. Prazer tê-la aqui. Qual é a sua diferença? Você tem autoridade. Porque você vive Jesus. Então escreva assim: falar sobre
ensinar sobre, postar e escrever sobre, escreve embaixo, todavia, jamais deixar de falar com Jesus. Quando eu vou adquirindo muito conhecimento. Vocês entenderam aqui o jogo? Na minha cabeça faz muito sentido, às vezes eu vou pedir para vocês escrever. Vocês falam, meu, o que tá falando? Mas vocês estão entendendo, né? Falar sobre, ensinar sobre, pregar sobre, mas sem falar com, sem viver com. Tem que ter devocional, tem que ter leitura. Mas não é pela graça, salvação, meu querido. Conhecimento. Sente os seus glúteos na cadeira. Sente os glúteos que o Senhor te deu na cadeira. Não mostre-os no TikTok. Ok? E falo para os homens também. Vocês pensam nas mulheres? Vê as postagens dos irmãozinhos aí. Não daqui, mas que a gente vê por aí nos colírios da vida. Dá medo. Então sente-se nessa mesinha maravilhosa que Deus te deu e abra a tua Bíblia. Abra um bom vídeo. Escreva. Anote. Pesquise. Entendeu? Você tem que ter esse relacionamento. Porque muitos... O que acontece? Alguém falou que estava mastigando a aula inteira, né? A Giane. Lembrei agora. Inclusive, eu fiquei com uma inveja. Eu nem sei o que ela estava comendo, mas estava com tanto gosto. Na próxima, você vai ter que mandar um recebido aqui, hein, Giane? Pelo amor de Deus. Senão, a minha bacia vai virar na tua cabeça. Então, amados, porque muitos adquirem conhecimento e perdem relacionamento. Aí o problema é o conhecimento? Não. Qual é o problema? Você está conhecendo mais sobre e vivendo pouco com. Percebe? Mais uma vez, o problema não está no conhecimento, no conhecer. O problema está em como você vive. Tem gente que é egoísta, passa a conhecer, usa o egoísmo. Tem gente que é ressentido, magoado, usa mágoa. Então tem bacias com vinagre, tem bacias com urina, tem bacias com vômito, tem bacias com sangue contaminado. Estão entendendo isso? Vocês, eu, que nós tenhamos bacias com água. Que a primeira pessoa a ser transformada no seu relacionamento com Deus através da busca pelo conhecimento teológico seja você. Esse negócio dessa palavra é ótima para o meu esposo. Ai, se ele tivesse lendo esse trecho aqui. Ai, Jesus ia pegar ele. Ai, ia pegar. Deixa eu grifar aqui para esse. Olha. Ah, essa parte aqui, minha esposa. Ah, é para ela. Salomão escreveu, é para ela. Brincadeiras à parte. Esse conhecimento serve para você. É você, a pecinha, o vaso que o oleiro está fazendo isso. Ó. Porque aí, quando você começa a estudar a Bíblia, você começa a compreender que quando você ouve a expressão, a roda está girando, você não pensa mais numa roda gigante que está girando e agora você ganhou o Big Brother. Agora você pensa numa roda que não é mais uma roda como de um parque, em que uma hora você está embaixo, outra hora você está em cima. Isso qualquer coach fala. Você não precisa de evangelho para isso. Mas quando você ouve aqui da boca do Renan,
A roda está girando, você imagina o quê? Um oleiro trabalhando uma roda. E essa roda faz o quê? O vaso girar e as mãos do oleiro vão moldando conforme ele quer. Entende isso? Compreendeu? Que aqui o negócio é mais profundo? Quanto mais você viver com Jesus na busca do conhecimento, Deus deu a graça, meus irmãos, já de publicar 4 livros, pela graça de Deus. E o 3º e o 4º livro, Deus deu a graça de levar lá para a Europa, numa conferência que fiz na Bélgica, nos Estados Unidos esse ano, terminar um mestrado, um doutorado em teologia, e palestrar, enfim, falar com pessoas importantes. Todo mundo é importante, claro, mas pessoas que socialmente são proeminentes. E eu falo aqui para os irmãos, eu acho isso tudo fantástico, dado tudo que eu vivi com depressão. Muitos aqui já ouviram minha história, quase morri, internação psiquiátrica, tentativa de suicídio. Então, para mim, tudo isso é uma vitória. Um dia eu estava na UTI, outro dia eu estava na Europa, falando sobre Jesus, sobre a mensagem da cruz. Para ateus, onde era feito o primeiro culto da CCB no norte da Bélgica. Por isso que eu acredito na reforma. Não foram palestras que fiz com irmãos da Assembleia. Seria maravilhoso. Não foi palestra com adventistas. Não foi palestra com presbiterianos. Eles já têm isso. As palestras que fiz fora do país foram irmãos da congregação, músicos, irmãos simples, que foram para Boston, outro foi para Nova York, outro foi para Bélgica, Portugal, que me conheceram e falaram com o ministério que ia ter a palestra, que foi até ateu, batista, gente parada, gente que não tinha mais esperança, ouvir sobre a cruz de Cristo. Por isso eu estou vivendo a reforma. Entende isso? E eu acho isso fantástico na minha vida. É um testemunho para contar. Mas sabe o que é mais importante de tudo? É poder estar aqui repartindo com vocês. Eu fiquei tão nervoso quanto embarcar para lá, entrar nessa transmissão. Porque todas as vezes que vou falar com pessoas acerca de Jesus, eu sinto o propósito. E isso move a minha alma. E eu tenho certeza que vocês estão aqui quase 11 horas da noite, muitos vão trabalhar amanhã. Falando, meu Deus, como é bom falar sobre isso. Eu vi que já teve gente que se emocionou, que foram tocadas pelo Espírito de Deus. E eu tenho certeza de que o conhecimento bíblico, por experiência própria, aliado com uma reflexão, uma vivência, uma convivência, um relacionamento. Então escreva aí, conhecimento mais relacionamento é igual piedade. Nós já viemos, né, para agora sim finalizar, da onde iniciei, nós já viemos de uma cultura muito piedosa. Pessoas com calo nos joelhos de tanto orar. Pessoas que saíam de casa e passavam 2, 3 dias fora fazendo visitas para desconhecidos, guiados por Deus. Nós já temos a faca e o queijo na mão. Nós não somos uma comunidade fria, que não crê nos dons, que precisa conhecer dom. Não, nós viemos já de... Quando tem uma pregação sobre a cruz, o povo da CCB vibra. Gosta da porta que eu abro, ninguém fecha que eu não... É bom ouvir às vezes, né? Todo mundo gosta de uma pregação, né, profética. A gente ama a profecia. Tem dia que é dia de profecia. Glória a Deus, Deus usa... Tem irmão que Deus usa só com profecia. Talvez nunca será profundo na teologia. Desse jeito Deus vai abençoando. Deus vai usando outros com mais profundidade.
Glória a Deus. Mas a questão aqui é o seguinte: nós somos uma comunidade que ama a cruz, mesmo sem saber muito sobre a cruz. Isso é interessante. Você fala sobre a cruz de Cristo, a igreja, o povo sai maravilhado. Mesmo sem saber muito. Não é interessante isso? Vocês não concordam? Meu Deus, que palavra! Muitas das vezes as pessoas não sabem as referências, mas sente aquilo. Então nós temos a faca e o queijo na mão, irmãos. Já temos muita piedade. Só que o conhecimento sem esse relacionamento tem matado a piedade no nosso meio. Eu acredito que esse tema foi bem escolhido, Luan. Para que vocês que já foram acostumados com piedade, com oração, com busca, agora com conhecimento, possam pegar tudo isso e, de fato, não deixar pairando na mente, mas florescer na alma de quem estiver ao seu encontro, ao seu redor. Termino aqui com a minha participação. Deus abençoe a todos vocês. Foi um prazer estar com vocês. Amém, amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Que Deus abençoe pela apresentação, pela exposição que o irmão falou. Tudo isso, né, toca o nosso coração. A gente sai transformado ao ouvir a mensagem do Evangelho, ao ouvir a mensagem da cruz. E esse chamado que nós temos, né, para servir a igreja, a comunidade, os irmãos que estão à nossa volta. E que de tudo, né, isso que a gente anotou, que muitas meninas anotaram, que a gente foi falado, que nós possamos, né, meditar nisso, né, que Deus nos deu, Cristo nos deu exemplo, né, da bacia, nos deu bacias para a gente poder servir ao nosso próximo. Que todo o nosso conhecimento, todo o nosso estudo possa servir para a gente levar cada vez mais a mensagem de Cristo, que a gente possa levar a servir ao nosso irmão, de alguma maneira, Deus possa nos usar nessa parte. Tá bom? Vamos fazer uma oração para agradecer a Deus, para a gente encerrar?